Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos aprender com a palavra pelos acontecimentos que acontecem não só no Brasil, mas no mundo. Vamos entender dentro do Salmo 73, o Salmo de Asaf. Quem era Asaf? Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Onde é que está isso? 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. E do 39 ao 43. Asaf foi um músico importante na época de Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. 1 Crônicas 15, do 16 ao 19. O músico Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas, que foram postos como ministro perante a arca do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 6, o 4 e o 5. Asaf era um músico, ele era um líder dos levitas. Ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, né? Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E no reino de Davi, ele era o líder dos levitas. Salmo 73. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para os limpos de coração. Deus, ele em todo tempo, ele é bom. Ele foi bom para Israel, assim como ele pode ser bom para o Brasil, assim como ele pode ser bom para países e nações aí afora. Deus, ele em todo tempo é bom, mas para aqueles que são limpos de coração. Os limpos de coração. Você quer ver uma coisa? Vamos parar nesse versículo aqui. O próprio Asaf está falando, através do Salmo 73, que verdadeiramente Deus é bom para com Israel, a nação de Israel, e para com os limpos de coração. Nós vamos parar nesse ponto um pouquinho aqui. Vamos em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa que em tudo, em todas as áreas da sua vida, ele prospera com Deus, presta atenção, ele prospera com Deus. Sem Deus não tem como prosperar. Ele prospera com Deus. Sem Deus é uma prosperidade momentânea, passageira, que por fim vem a ruína. Mas com Deus a prosperidade é permanente. Então uma pessoa que é limpa de coração, né, ele é bem-aventurado, porque em Deus, em tudo, ele prospera. E além dele prosperar, ele vai ver a Deus. Quando se fala aqui em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, isso quer dizer o quê? Que você vai ver a Deus na sua área espiritual, na sua área sentimental, na sua saúde e na sua área financeira. Nessas 4 áreas, você vai ver Deus agir na sua vida. Além de Deus agir nessas 4 áreas sobre a tua vida,
você vai ver a Deus e viver com Ele eternamente. No caso aqui é salvação da minha e da tua vida. Então somente esses que é limpo de coração pode ser bem-aventurado. E além de ser bem-aventurado, vai viver com Deus eternamente, né? Eternamente. Agora, tem aquelas pessoas que são de corações impuros. O que é que torna o coração do homem puro? Vamos entender aqui? O que é que torna o coração do homem puro e ele não é bem-aventurado para com Deus? E ao não ser bem-aventurado, aí ele prova de uma amargura terrível, né? Com a vida que ele está vivendo decorrente do que está dentro do teu coração. E dessa amargura vem dor, vem sofrimento, vem miséria, vem choro, vem pranto e vem lágrima. Vamos entender o que torna o coração do homem puro. Em Mateus capítulo 15, versículo 18, versículo 19, que diz assim: mas o que sai da boca procede do coração do homem. Isto é o que contamina o homem. Quem está dizendo aqui estas palavras, em Mateus capítulo 15, versículo 18, é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque do coração procede os maus pensamentos, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfema, né? São essas coisas que contaminam o coração do homem, que contamina o homem, que procede do seu coração. Então quem tem um coração assim não é bem-aventurado e passa por todos os processos ruins dessa vida, né? Então é o que Asaf está dizendo aqui. Bem-aventurado são os limpos de coração. Então, se você é limpo, se você é limpo de coração, você é um bem-aventurado. E com Deus, em tudo, você vai prosperar. Em tudo você vai prosperar, né? Em tudo. Deus é bom em todo o tempo. Embora Asaf, o autor deste salmo, servisse ao Altíssimo como levita, por longos anos acabou por permitir que a inveja assolasse o seu interior. Ele começou a ter inveja dos malfeitores, dos ímpios, você vai entender. Ele deixou de ver a bondade de Deus ao reparar o contrastes entre as prosperidades dos ímpios e as suas próprias aflições. Poucos são os que têm coragem para admitir o que verdadeiramente se passa no mais profundo da sua alma. Como fez o salmista, a maioria das pessoas prefere manter a aparência diante dos homens e assumir que sua alma está doente e preste a sucumbir. A sinceridade de Asaf o fez retornar à sensatez espiritual. Por isso ele pode iniciar o salmo com uma forte declaração de fé. O coração limpo é agradável a Deus. Se refere à pureza das intenções e ao procedimento total com a sua justiça. Com a sua justiça. Meu Deus, isso aqui é forte. Versículo 2. Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se
desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ou seja, Asaf começou a olhar para os ímpios e ver que o ímpio, ele prospera. Ele começou a olhar e observar a vida do ímpio. A vida do ímpio. E por conta disto, quase que ele se desvia do caminho do Senhor, porque ele passou a ter inveja da vida que o ímpio levava. Olha lá, pois eu tinha inveja, do versículo 3, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Ele via o ímpio prosperar e ele começou a ter inveja. Porque não há aperto, versículo 4 adianta, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Vai vendo o pensamento de Asaf. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Olha o que é que Asaf está falando aqui através da palavra. Por isso a soberba os cerca como um corlar, veste-se de violência, como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Ou seja, tudo aquilo que o homem deseja ter, ou seja, os ímpios, no caso Asaf está falando aqui, muito mais ele teria. Isso é Asaf, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que estava sempre próximo de Deus, por um momento estava se desviando da presença de Deus para olhar a vida dos ímpios. Versículo 8. São corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente. Ou seja, ele já começou a falar dos ímpios aqui, que os ímpios, eles eram corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão, ou seja, eram homens maus, mas que porém prosperavam. Falam arrogantemente, são homens arrogantes, pessoas ímpias. Põem as suas bocas contra o céu e a sua língua andam pela terra. Ou seja, os ímpios são pessoas que eles não creem em Deus. Ele não tem Deus como o seu Deus e não busca em Deus em tudo aquilo que ele precisa para a sua necessidade, exclusivamente até a salvação da sua alma. Ele não tem o Deus criador dos céus e da terra como seu único e verdadeiro Deus. Ao contrário, eles vivem impiamente afastado do Senhor. Versículo 10. Por isso o povo dele volta aqui e águas de coco cheio se lhes espreme. E ele diz, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, de Deus ele não sabe, não tem nada, e nenhum conhecimento do Altíssimo pessoas que vivem impiamente têm. No caso, Asaf estava comentando aqui. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Olha a palavra que Asaf estava falando aqui para Deus, a qual era um homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor, que por um momento ele deixou de olhar para o Senhor e começou a observar a vida do ímpio. Ou seja, ele começou a dizer que de Deus ele não tinha nada e nem conhecimento de Deus, mas que porém, no versículo 12, eis que estes ímpios e prosperam no mundo, aumentando em riqueza. Em riqueza, meu Deus, meu Deus.
ele estava sentindo inveja e olhando a prosperidade do ímpio, e mal sabia ele qual era o fim e qual é o fim desses que vivem impiamente na terra. Na terra. Ele disse que o ímpio estava amontoando riqueza e prosperando na terra, que porém não tinha conhecimento de Deus e não tinha intimidade com Deus. Ou seja, com as minhas palavras, longe de Deus o ímpio está. A Bíblia, ele nos diz, ele nos relata para nós ajuntar tesouro no céu, porque aonde está o teu tesouro está o teu coração. Quem ajunta tesouro no céu, o seu coração está em Deus. Quem ajunta tesouro na terra, o seu coração nunca esteve em Deus, porque a sua confiança está nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Espirituais. Versículo 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na iniquidade. Ora, Asaf estava dizendo aqui na palavra que em vão ele tinha purificado o coração dele e lavado as mãos dele na inocência. Ele estava dizendo que todo o sacrifício que ele estava ali praticando perante Deus era tudo em vão. Essas palavras nos levam a entender que Asaf já estava se afastando e se desviando do caminho do Senhor. Assim como Asaf, é a vida de muitos que, em vez de procurar ter uma comunhão com Deus, eles passam a observar a vida dos ímpios e como eles prosperam nessa terra, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. Versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 15. Se eu dissesse, falei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. De teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ou seja, por mais que Asaf procurasse entender que os ímpios sem Deus prospera muito, ele procurava entender esse negócio, mas não entendia que o final da prosperidade do ímpio acaba em ruína e em tragédia. E isso aqui ele vai mostrar mais para frente diante desta leitura. Versículo 16. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele procurava entender esse negócio. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha lá. Ele já estava saindo da presença de Deus. Saindo. Essa conversa aqui ele estava tendo com Deus. E procurando entender porque o ímpio nessa vida vive bem. E porém, ele estava achando que na presença de Deus, por todo o sacrifício que ele estava fazendo, ele achava que ele, no caso, viveria mal, e os ímpios longe de Deus, que não tinha nada com Deus, era eles que viviam bem, Era eles que viviam bem. No caso, ele dizia que na casa do ímpio não lhe faltava nada. Até os filhos do ímpio tinham saúde. Até a sua convivência familiar ia bem. Longe de Deus, aparentemente, ele achava que os ímpios viviam melhor do que ele. Mas no versículo 17 ele disse, eu entrei no santuário. Quando você entra no santuário, você entra para ter uma intimidade, para ter uma conversa com Deus.
E ali, no caso, Deus iria esclarecer qual seria o fim de todos esses que vivem impiamente e afastados do caminho do Senhor. Até que entrei, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O fim daqueles que vivem impiamente, aos olhos nu e cru, longe de Deus. Você vê todos os dias, não só no Brasil, mas países e nações. Não só no Brasil, mas países e nações. Salmo 91, versículo 8 diz que somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Está aí nos noticiários, na televisão, nos jornais, todos os dias, não só no Brasil, mas países e nações. Dor, sofrimento, miséria, choro, pranto e lágrima. Essas são a recompensa do ímpio, que vive impiamente e longe dos caminhos do Senhor estão. É ouvinte da palavra de Deus, porém não é praticante. Conhece a verdade, porém não segue a verdade. Você quer ver aqui no que está? Vamos sair daqui um pouquinho e vamos para Ezequiel, para você entender. Ezequiel, vai lá para Ezequiel junto comigo. Aí um pouco na frente, Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tem o prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Deus não tem prazer. O ímpio é aquele que ouve a palavra de Deus, porém não pratica. Vamos ver como termina a vida do ímpio? Para você entender? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 26, versículo 27. Essa é a vida do ímpio, que em tudo prospera. Para ele tudo está bem. Para ele nada de mal vai acontecer. Ele conhece a verdade, ele conhece a palavra, porém não pratica. Vamos entender aqui esse negócio? Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha não, me perdoe, sobre a areia. Vamos ler de novo. Mateus 7, 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O ímpio, ele prospera, aparentemente a vida dele está bem, porém ele está edificando a sua casa sobre a areia. Aí no versículo 27 diz assim: e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento e bateram com o impacto com aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda ou a sua ruína. Quantos ímpios estão vivendo em ruína, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. São famílias e almas que distante de Deus estão, vivem impiamente, achando que não vai prestar conta com Deus, com a vida errada que vive nessa terra. E as consequências do pecado está vindo não só no Brasil, mas países e nações aí afora, para essas famílias que vivem impiamente e distante estão
de longe de Deus. Era isso que Deus estava tentando mostrar para Asaf, e mostrou para ele quando ele entrou no santuário de novo, que fala no Salmo 73, versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O fim do ímpio é trágico. O fim de uma família que está vivendo impiamente, longe dos caminhos de Deus, e não procura fazer a sua vontade, e não é ouvinte e praticante da sua palavra, e que não se converte dos seus maus caminhos, mas prefere viver no pecado. O fim desses é trágico. Está aí aos olhos nu e cru, à vista da sociedade, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. Versículo 18 de Asaf: certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Isso quem coloca é Deus. Olha o que Asaf está falando para Deus aqui, porque Deus se revelou para ele dentro do santuário. Olha o que Asaf está falando aqui, ó. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Com aquele que não tem compromisso com ele, a punição vem. A punição vem dos seus pecados. O ímpio vive assim, como se estivesse dentro de um salão cheio de espuma, que você anda e começa a escorregar lá, começa a escorregar cá. Assim é a vida do ímpio. Ele vive escorregando. E Deus vive alertando a eles. E eles não dão ouvido à palavra de Deus, até vir a destruição. Porque quando não há o arrependimento, quando não se converte do seu pecado e dos seus maus caminhos, a consequência do pecado vem. A consequência do pecado está vindo sobre essas famílias, não só no Brasil, mas países e nações aí afora, que muitos não querem acreditar. Deus é amor, mas Deus é justiça. Versículo 19. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores. Olha Asaf começando a olhar agora a vida dos ímpios, qual são o fim dele, a qual lá atrás ele não estava enxergando qual era o fim da vida daqueles que vivem impiamente e afastados dos caminhos do Senhor. E agora, voltando para Deus, Deus está mostrando para ele qual são o fim da vida desses. Versículo 20: como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Deus despreza pessoas que vivem impiamente. Assim o meu coração se azelou e sinto picadas na minha entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti, por não ter o verdadeiro conhecimento e saber qual seria o fim desses que vivem impiamente, a qual deles até Asaf estava tendo inveja da sua falsa prosperidade. Não é permanente, tá? É momentânea. E logo cai em ruína e perde tudo. Versículo 23. Todavia continuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Asaf começou a estar com Deus continuamente, e Deus segurava na mão de Asaf e o sustentava ele continuamente, segurando ele pela mão direita. Assim como Deus segurou na mão de Asaf e sustentava ele continuamente,
segurando pela sua mão direita. Assim é a vida daqueles que têm compromisso com Deus e a sua palavra. Guiar-me-á com o teu conselho, com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Se tem um ser para dar bons conselhos para a minha vida e para a sua vida, esse ser se chama Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele já está te aconselhando através dessa transmissão, através desta mensagem, através desta palavra. Ele está aconselhando a minha e a tua vida, como ele aconselhou a Asaf e segurou nas mãos dele e sustentava Asaf até Asaf ir para a sua glória. Assim é a minha vida e a tua vida. Versículo 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra se não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, no céu, olha a declaração de Asaf agora para Deus, no versículo 25, que tenho eu no céu senão a ti, E na terra não há quem eu deseje além de ti. Agora Asaf estava desejando a Deus e declarando para Deus que no céu ele só teria o Senhor. E na terra ele só desejava ao Senhor. Assim também deve ser a minha vida e a tua vida, como a vida de Asaf. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha aí, Olha como Asaf começou a mudar os seus pensamentos depois que voltou a ter uma comunhão com Deus, porque quase ele se desvia. E quantos não estão se desviando dos caminhos do Senhor no dia de hoje e vivendo uma vida como ímpio? E quase Asaf cai nesta situação, quase. Ele se desviou, até inveja dos ímpios ele teve. Agora, olha a palavra e a declaração de amor que Asaf está declarando para Deus e dizendo: no céu eu não tenho ninguém além de ti. Na terra eu não desejo ninguém além do Senhor. E o Senhor é a minha porção. Olha lá. Praticamente ele dizendo a minha porção diária. Assim como Asaf é a minha e a tua vida. Pois eis que, versículo 27, pois eis que os que se alongam de ti, pois eis que os que se alongam de ti, ou seja, se afastam, perecerão. Os que se afastam do Senhor são pessoas que perecem e caem em destruição. É o que Asaf está dizendo aqui, olhando aqui. Era isso que ele não estava vendo lá atrás, quando ele estava quase se desviando e se afastando do Senhor e tendo inveja dos ímpios. Ele está dizendo, que o que se alongam do Senhor, que os se afastam do Senhor, esses perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Ou seja, todos esses que se desviam do Senhor e vivem impiamente, entra em destruição. Agora você está entendendo o que acontece no Brasil e países e nações aí afora? Com as famílias que vivem como ímpio, afastado dos caminhos do Senhor, porém prosperam, em tudo prosperam na sua família, prosperam na sua área material. A prosperidade está dentro do teu lar, a prosperidade está dentro da tua família. Tudo que eles têm e desejam, eles conseguem, eles compram, eles possuem. Porém, é uma prosperidade momentânea, passageira.
né, que logo cai em destruição. Em destruição. Essa é a vida dos ímpios, a qual Deus mostrou a Asaf o fim deles. O fim deles. Então Asaf, ao voltar, né, ao voltar para o santuário, ele estava voltando para o Senhor. E o Senhor fez ele entender que a vida do justo é melhor do que a vida dos ímpios. É bem melhor do que a vida dos ímpios. Por quê? Presta atenção. A vida do justo está aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Mateus 7, versículo 24 e 25. A vida do justo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e combateram com impétuo contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque está fundada sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, esse edifica sua casa, sua família, sobre a palavra, sobre a rocha, que é Cristo. Então, as adversidades, os problemas da vida vai surgir, porém não vai cair em destruição, porque a sua casa, a sua família está fundada na rocha, que é Cristo, e a sua palavra. E a sua palavra. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus. Em Mateus, glória a Deus. Em Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Seis 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, e a sua justiça, e coloca em primeiro lugar, tudo o que você precisa, quando você busca a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, é você colocando, é eu colocando Deus em primeiro lugar, não com palavra, com prática. Sendo ouvinte e praticante da sua palavra, aí você pratica a justiça. Quando você é ouvinte e praticante da sua palavra, e você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas Ele vai acrescentar para a tua vida. Tudo aquilo que você precisa viver nesse mundo e nessa terra, Ele vai acrescentar. E as bênçãos de Deus para minhas vidas, para a minha vida e para as tuas vidas, são bênçãos duradouras. Não é bênção momentânea. É bênção que dura. Além dele dar bênção duradoura para a minha vida e para a tua vida, Ele dá para a minha vida e para a tua vida, vida e vida com abundância. Vida com abundância. Asaf, ele começou a olhar
Ele saiu da presença de Deus e passou a olhar para a vida dos ímpios e passou a ter inveja dos ímpios. E mal sabia ele que o fim dos ímpios, a destruição é certa se não houver arrependimento e se não se converter dos seus maus caminhos. O ímpio vive assim, em caminhos largos, em portas largas. O ímpio vive assim. E o fim desses caminhos, onde é que está? O fim desses caminhos. Provérbio, vem aqui. Provérbio, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. São os caminhos que os ímpios vivem. Eles acham que é direito caminhar e andar nesses caminhos, longe de Deus. Vive uma vida larga, que porém é uma vida momentânea. Vive sem nenhuma preocupação. Não estão preocupados com a sua vida espiritual. Estão preocupados somente com a sua vida material. E o fim desses caminhos, como eu acabei de ler, Provérbio 14, 12, o fim dele é a morte. E a morte está levando a muitos, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. Na pior situação, está levando na pior situação. Quantas famílias ímpias está gemendo, chorando, passando por dor, sofrimento, amargura na alma, na sua alma, que porém conhecem e sabem a verdade, mas não querem se firmar nela, não querem se converter a Deus, não querem buscar no seu Filho amado Jesus Cristo a salvação e a vida eterna, não quer ter uma comunhão com o Espírito Santo, porém é ouvinte, mas não pratica a sua palavra. Essa é a vida dos ímpios, longe de Deus, a qual Asaf estava tendo inveja. Estava tendo inveja. Deus é bom em todo tempo. Isto é um alerta para minha e para a tua vida, para minha e para a tua alma. É momento de tomarmos uma decisão e fazer o que é certo, para que o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, no seu Filho amado Jesus Cristo, com o Espírito Santo, possa abençoar a minha e a tua vida, não só nessa terra, não só aqui, porque a vida começa aqui, mas não termina aqui, para que nossa vida venha a terminar em um momento de glória, a qual está escrito em Coríntios. Vamos aqui. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Muitos dizem que ama a Deus, mas na prática está longe. Muitos dizem que ama a Deus, mas vive impiamente. Muitos dizem que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, não pratica, não busca
mas dizem que ama a Deus. Só que aquele que ama a Deus verdadeiramente são aqueles que obedecem, são aqueles que buscam, são aqueles que procuram o servir aqui na terra. E para esses, Deus disse o quê? Tem algo preparado para esses, a qual o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu no coração desses. Sabe o que é que Deus tem preparado? Vida eterna. A vida começa aqui, mas não termina aqui. Céu ou inferno. Quem decide sou eu e quem decide é você. Mas na prática, depois dessa vida, é esses dois caminhos. Mas em vida nós temos que decidir para onde vamos. Céu ou inferno. Aqueles que vivem impiamente como ímpio na terra são desarraigados, são destruídos, são arrancados na pior situação. A esses, infelizmente, a morte o leva para si e o fim desses é o inferno. Infelizmente, mas nós temos que decidir hoje para onde nós vamos o amanhã. Se você decidir hoje para onde você vai o amanhã, então você tem que entrar nesse processo e viver como justo, debaixo da obediência, sendo ouvinte e praticante da palavra de Deus. Se no caso, você morrendo com Cristo, em Cristo, a salvação da sua alma é garantida e o amanhã você vai viver no paraíso celestial com Deus eternamente. Mas isso só depende de mim e só depende de você. Dois caminhos, céu ou inferno. Não deixe para o amanhã o que é para você fazer hoje. O amanhã não existe. O amanhã é preparado por Deus a cada dia. Se você hoje tomar uma decisão, depois de uma mensagem como essa, dizer: Senhor, eu me converto hoje, eu bato o meu joelho no chão, eu confesso, aceito o Senhor como único, exclusivo, suficiente, eterno Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje eu vou procurar te servir, eu vou procurar ser servo do Senhor. E seguir este caminho até o fim, você vai viver eternamente com Deus. A mesma coisa é você que está afastado dos caminhos do Senhor. É momento de tomar uma decisão e voltar. É o mesmo processo. Se converta, peça perdão. Ele é fiel para perdoar. Peça para ele escrever o teu nome no livro da vida. Ele é fiel para escrever. Agora segue este caminho até o fim. Procura ter uma vida com Cristo na terra. O apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo, morrer é lucro. Por que o apóstolo Paulo cita essas palavras? Porque enquanto vida ele tivesse, ele iria viver para Cristo. E ele morreu com Cristo. Porque se nós viver para Cristo e morrer com Cristo, a salvação em Cristo é garantida. Ao contrário disso, a condenação é garantida para a minha vida e para a tua vida. Então é o momento de você tomar uma decisão. Compartilhe essa mensagem para os teus amigos. Compartilhe esta mensagem para os teus amigos do Facebook, do Story, dos Messages, para os grupos, por status, por WhatsApp, né? Compartilhe essa mensagem. Leve a palavra de salvação para todos aqueles que precisam ouvir. Fique com esta palavra e até a próxima, se Deus permitir.